Bom, pessoal, boa noite. Sou a Fabiana Sarracini, sou formei, né, em Viçosa, em Engenharia Agrícola e Ambiental. Me formei em julho de 2010 e fui, né, também da empresa Júnior. Trabalhei na área de recursos humanos e também fiz estágios, enfim, diversas outras coisas aí na faculdade, né? E o meu objetivo hoje aqui, eu não vou falar nem tanto tecnicamente do meu trabalho, eu vou dar só um overview, uma passada rápida do meu trabalho hoje na Vale, mas é falar um pouquinho da minha trajetória, né, desde a formatura até a minha posição atual e passar um pouco da minha experiência no mercado de trabalho, né, o que eu puder contribuir com vocês com dicas. Enfim, esse é o principal objetivo da minha apresentação. Eu vou compartilhar agora a minha tela aqui com vocês, né, para a gente iniciar. Deixa só eu ligar aqui. Só um minutinho que eu vou compartilhar o som. Ok. Então, eu vou falar um pouquinho, como eu já expliquei, né, da minha trajetória profissional. Deixa eu- Então, aqui, essa foto é onde tudo começou. Acho que muitos de vocês passaram por isso, pelo trote, né? Eu não sei como está sendo hoje, muitas coisas mudaram, agora com a pandemia mais ainda, né? Mas na minha época, quando eu ingressei em Viçosa em 2005, a gente ainda passava, né, pelo trote, enfim, era muito bom, as festas e tudo mais. Então foi assim que tudo começou, minha vida aí acadêmica. Eu era uma caloura, né, com 17 anos, tinha saído da minha residência, né, da casa dos meus pais. Foi a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais, 800 quilômetros de distância. A minha família é de São Carlos, interior de São Paulo, e eu fui para Viçosa, né? E eu tinha um grande desejo de independência. Esse era o meu desejo. Tanto muito de independência financeira, né? Independência na minha vida como um todo. Então eu fui para Viçosa com esse grande desejo. Depois de Viçosa, só falar um pouquinho da minha formação profissional, né? Então eu fiz a engenharia agrícola e ambiental aí na UFV de 2005 a 2010. MBA em gerenciamento de projetos na FGV de 2012 a 2014. Depois eu fiz a pós-graduação em Engenharia de Segurança pela PUC Minas, de 2014 a 2016. E por fim, eu fiz um mestrado com ênfase em background geoquímico pelo ITV, que é o Instituto Tecnológico Vale, entre 2017 e 2019. Ok, e Viçosa, né? A gente sabe que é estudo, muito estudo, principalmente para quem é da agrícola, né? São muitos fins de semana, dias, noites, a gente estudando em grupo na BBT. Essa é uma foto do pessoal da minha sala, né, da minha turma, e a gente se reunia muito na BBT para estudar. E eu coloquei essa foto para dizer para vocês o quanto o grupo é importante. Eu estava vendo uma parte, né, da palestra anterior do Tiago e ele falou da questão de você ter uma rede de relacionamentos, né? E isso é muito importante. E a gente começa a construir isso na faculdade. A gente não faz nada sozinho. Então eu coloquei essa foto para espelhar, né? E incentivar vocês que estudem cada vez mais em grupo. Eu sei que agora a gente não está podendo estar juntos fisicamente, né? Mas a gente pode virtualmente. Isso é muito importante para o resto da vida. Então, além dos estudos, né, a gente também faz durante a faculdade estágios, muitas aulas. No meu caso, participei da AgriJúnior. Essa foto aí a gente tirou na nossa gestão, né? A Simone iniciou com vocês no dia 31. A Simone, quando eu trabalhei na AgriJúnior, ela era presidente e foi uma fase muito boa.
Aqui está a equipe que trabalhou comigo. Mas também não é só isso, Viçosa, né? A gente também teve muitas Copas DCE. Esse aí era o time do VTU, que era da minha turma. Não sei se existe ainda hoje. Creio que possa existir, né? E isso também é bem legal e bem importante para nossa vida, né? A gente leva o resto da vida. E também muitas festas, né? Muitas e muitas. Aqui algumas lembranças, né, que eu tenho de Viçosa com as festas que a gente. Fabiana, deu uma travada. Você está escutando a gente? Acho que caiu minha conexão, né? Caiu, agora voltou. Está escutando a gente? Ok, estou escutando. Vou Pode compartilhar aqui. continuar. Deixa eu. Pronto. Gente, desculpa, eu moro no Pará, em Carajás, no meio da floresta amazônica. Vou falar um pouquinho sobre isso depois. Então, a internet aqui não é das melhores. Então, já peço desculpas, mas vamos continuar. E depois de 5 anos e meio de faculdade, né, de muito estudo, AgriJúnior, estágio, aulas, festas, né, veio a formatura e o grande frio na barriga, que eu acho que é o que é o que todos nós passamos, né? O que que eu vou fazer agora, né? E agora? A gente quer tanto formar, mas e depois, né? Então, o meu desejo, né, de pós-formatura era conseguir um emprego. Eu tinha em mente que eu precisava estar empregada e trabalhando assim que eu me formasse. Esse era o grande desejo, era o que eu buscava. Eu só pensava nisso. E eu queria buscar a minha independência financeira, né? Que eu almejava lá no início da faculdade. Porém, nem tudo são flores, né? A, o primeiro emprego, né? Ele não é fácil. Eu participei de vários processos de trainee, que sendo que eu fui aprovada pelo INDG, antes mesmo de ter concluído a graduação. Então, no dia seguinte que eu me formei, eu já estava empregada como eu desejava, graças a Deus. Porém, eu fui para um projeto, trabalhar pelo INDG em um projeto na TV Bandeirantes, em São Paulo. E o coordenador do projeto até ria muito comigo, porque ele falava, Fabiana do céu, né? Quando eu peguei seu currículo, eu via lá o desejo de trabalhar na área agrícola. E eu via que você gostava de mecanização, irrigação. E eu falava para o pessoal do RH, mas vocês vão colocar ela aqui, na Band, o que que essa menina vai fazer aqui? Sendo que toda a formação dela foi voltada para a área agrícola. E ele falou, eu decidi arriscar. Algo me disse que eu deveria arriscar. E aí eu fui, né, para esse projeto. Mudei totalmente o meu modo de vestir, o meu modo de ser também, porque lá nós tínhamos regras de etiqueta, né, para trabalhar com o pessoal, enfim. Trabalhava de roupa social o dia inteiro, de salto, em Viçosa era só botina, calça jeans, né? Então foi uma mudança assim eu considero que foi da água pro vinho. Mas tudo valeu a pena. Tudo vale a pena. Que bom que aquele coordenador resolveu apostar em mim e me colocou naquele projeto, né? Teve a parte ruim, porque eu fui morar em São Paulo e eu ganhava um salário para cá com todos os meus custos, né? De aluguel, alimentação, transporte. E acabava que o dinheiro que eu ganhava não dava. Então, o meu desejo de independência financeira não veio nesse momento. Os meus pais ainda me ajudaram. Isso me deixava um pouco insatisfeita, porém, eu estava totalmente satisfeita no trabalho, porque eu aprendi demais, né? Eu fiquei lá 9 meses e foram esses 9 meses o grande divisor de águas.
Foi lá que eu aprendi a trabalhar, foi lá que eu soube o que é trabalhar duro, o que é você ter foco, consistência. Aprendi a mexer em diversos sistemas que eu trabalho, né, até hoje, que fez toda a diferença. Então, o que eu tiro de lição disso, a gente tem que valorizar e muito tudo. Tudo que vem na nossa vida é por um motivo, né? Quando eu estava em São Paulo, eu reclamava. Poxa lá, vida, tá tão difícil aqui, né? Eu não consigo me manter, eu trabalho tanto, eu não tinha hora de entrar nem de sair, era muito trabalho, trabalho, trabalho. Mas hoje eu vejo o quanto isso foi importante para toda a minha vida, para todo o resto, né? Então, tudo é válido. E essa é a importância, né, do primeiro emprego. É muito complicado, porque a gente sai recém-formado e ninguém quer nos dar a chance de ingressar no mercado de trabalho, né? A princípio, as pessoas não confiam, porque você acabou de formar, não tem experiência, mas a gente precisa que alguém acredite em nós para a gente conquistar essa experiência, né? Conquistar o nosso meio, né? Conquistar o que a gente quer. Então, o primeiro emprego ele é muito importante, a gente precisa realmente dar tudo que a gente puder para mostrar o nosso melhor, né? E nesse trabalho na Band, eu aprendi muito sobre PDCA, que é uma coisa que eu queria falar para vocês e deixar também uma dica, né? Na faculdade eu nunca tinha visto sobre isso, sobre o PDCA. Mesmo na empresa júnior, que a gente trabalha muito com a parte de gestão, né? Mas, enfim, naquele tempo também, 11 anos, né, atrás, as coisas não eram tão, as informações não eram tão fáceis, né, de se obter e tudo mais. Então, esse primeiro emprego me fez ter o contato com o PDCA, que é super importante, e eu recomendo que quem não conhece, que está assistindo a palestra, né, estude um pouco e leve para a vida, que nada mais é do que o planejar, executar o que você planejou, você verificar se o que você está executando, né, realmente está de acordo com o que você desejava, ou seja, se você está atingindo as suas metas. E por último, você agir, ou seja, se está surtindo efeito, padroniza, continua fazendo aquilo daquela forma. Se não está surtindo efeito, peraí, vamos avaliar o que que a gente está fazendo de errado. Então a gente volta para o P, a gente faz toda a análise do problema de novo, para depois dar sequência. Então, esse ciclo, né, do PDCA, ele é para tudo na nossa vida e é para o resto da vida. Então, quem nunca ouviu, eu recomendo que procure e estude, porque vai usar em qualquer área que for, qualquer carreira. Se for empreender, vai usar. Se for fazer mestrado, vai usar. Se for para uma grande empresa, vai usar. Enfim, é para a vida. Então, eu gostaria de deixar esse recadinho para vocês da área de gestão, né? Tem muito mais da área de gestão, porém, a chave de tudo é o PDCA. Então, esse foi o meu primeiro emprego, né? Que eu trabalhei na Band, na área de gestão, pelo INDG, que foi o grande divisor de águas da minha vida. E, como eu disse, eu estava insatisfeita em São Paulo porque eu não tinha conseguido a minha independência financeira. Olha aí, agora eu vou puxar para vocês de novo a importância da nossa rede de relacionamentos. Quando eu fiz o treinamento do INDG, eu fiz muitas amizades. A gente ficou um mês, em Belo Horizonte fazendo treinamento. E um grande amigo que eu fiz lá já tinha saído do INDG e estava na Vale. Ele estava trabalhando aqui no Pará, em Carajás. E ele me ligou. Ele falou: Fabi, o rapaz que estava aqui na minha área está saindo. Você está bem aí? Você está procurando alguma coisa? Você não tem interesse de vir para o Pará para trabalhar aqui comigo? Aí eu falei: olha, Pedrão, aqui tá puxado. Eu tô tendo que pegar dinheiro com os meus pais, eu quero a minha independência, eu preciso buscar outras coisas. Aí ele: não, Fabi, então manda o currículo, vamos tentar. Eu, ok. Mandei o currículo, fiz todas as entrevistas com o gerente de área, com o gerente executivo e fui selecionada. E aí eu venho então para Parauapebas. Até resgatei essa publicação do Facebook de 24 de maio de 2011. É para lá que eu vou.
A cidade era assim, né? Hoje já mudou muito, já cresceu muito, Paraupebas desenvolveu muito. Esse rio é o Rio Parauapebas, ele corta a cidade e ele divide a Floresta Nacional de Carajás da área urbana, né, de Parauapebas, que é uma flona, né? E vim, então, para Paraupebas com esse grande desejo, né, de independência, de crescer. E cá eu estou até hoje. Vim e estou até hoje. Faz 10 anos. Aqui, hoje eu não moro em Paraupebas, eu moro em Carajás, que fica a aproximadamente 35 quilômetros de Parauapebas. Aí não sei se todos conhecem, né? Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês do que é Carajás, né? Aqui em Carajás nós temos a maior mina de ferro a céu aberto do mundo. Porém, Carajás é um complexo. A gente chama aqui de complexo minerador de Carajás. E por que é um complexo? Porque a gente engloba o núcleo urbano de Carajás, que é onde eu moro hoje, eu moro aqui no núcleo urbano. A gente engloba a mina de ferro, que é todo esse complexo aqui, esse conglomerado de minas. A mina de manganês, que é essa mina que nós temos aqui à esquerda. E nós temos duas minas que estão em fase de fechamento aqui, que é a mina de arenito, já está praticamente fechada e encerrada. A gente está só terminando de atender condicionantes do IBAMA a respeito do fechamento, né? Monitoramento de fauna e flora, principalmente. E a mina de granito, que entrou em fechamento tem aproximadamente 2 anos, então a gente está também executando todo o processo. Então, esse é o complexo minerador de Carajás. E eu vou mostrar umas fotos para vocês, né? Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver, né, como é uma mina. Existe um grande estigma, né, que a mineração ela impacta muito o meio ambiente, que é muito degradante. Eu vou falar, né? Vocês vão falar, você trabalha na Vale e vai puxar a sardinha, mas enfim, eu vou dar a minha opinião e é o que eu vejo todos os dias. A mineração aqui eu dei um zoom, né? Se a gente tirar esse zoom um pouquinho da flona, né? Ele é um pontinho no meio de uma área gigantesca. Então, se nós executarmos, aí sim, com certeza, todos os controles ambientais da forma correta, né? Da forma como é necessário, como é condicionado e como a gente estuda, nós não temos impactos além das fronteiras, né? Dessa área, dessa mina. Então, é um pontinho no meio de uma imensidão. Então, o impacto, ele tem que ser bem controlado naquele local. E aqui ele é bem controlado naquele local. Então, aparentemente, a imagem choca, porque você vê aquele buraco, né, todo retaludado e tudo mais. Porém, se a gente pensar em termos de área, impacto área, é uma área muito pequena que a gente impacta, né, no meio do todo. Então, aqui algumas fotos para vocês, né? Essa é a mina de N4E, foi a primeira mina aberta aqui em Carajás, no ano de 1984. Aqui nós temos a mina de N4W Norte, foi a segunda mina em 1994. Aqui nós temos a mina de N5W, que foi aberta em 1998. A mina de N5 Sul, que foi aberta em 2013. A mina de N4W Sul, aberta em 2015. Fabiana, essa foi a última mina? Nós temos ainda a mina de Morro 1, não tenho fotos aqui, mas que foi aberta posteriormente. Todas essas minas estão dentro desse conglomerado aqui. Então, por exemplo, N4W Sul é nessa pontinha, N4W Norte aqui à direita, N5 Sul. Então, fica tudo dentro desse complexo. Aqui nós temos as regiões de usina, enfim, é uma região bem trabalhada, né? A gente faz o máximo para tentar deixar o mais compacto possível toda a operação. E um pouquinho de história, achei legal trazer isso para vocês, como o Carajás foi descoberto, né? Então, o Breno, que é um geólogo,
para nós é famoso, né? Mas é o geólogo. Ele estava sobrevoando a região em busca, né, de áreas fazendo prospecção no ano de 1967. Enquanto ele estava procurando manganês. Quando ele estava sobrevoando com o helicóptero deu um problema e o helicóptero precisou fazer um pouso de emergência. E eles viram uma clareira no meio da mata e foi ali que eles pousaram. Quando ele pousou, ele bateu o martelinho dele e falou: Nossa, essa região é bem, parece que é bem rica. Vamos ver o que é isso. E aí ele descobriu que era o ferro. Então ele voltou, depois consertaram o helicóptero, sobrevoaram, e depois ele voltou com mais calma, né? E realmente ele confirmou que aquilo era minério de ferro. E a maior jazida que ele já tinha visto na vida, né? Isso foi em 17 de setembro de 67, mas o pouso no dia 31 de julho de 67. E o Breno, né, ele é vivo até hoje. Ele veio aqui em Carajás em 2017. No dia do meu aniversário, eu tive a oportunidade, né, de conversar com ele. Ele é uma pessoa extremamente aberta. Enfim, ele é nota 1000, excelente. E graças a essa descoberta do Breno, né, que nós temos Carajás aí hoje. E essa vegetação rasteira que o helicóptero pousou, que eles acharam que seria o local ideal para ele pousar, nós chamamos aqui é o apelido, né, que a gente dá de canga, que é a vegetação que cresce em cima da crosta ferruginosa, né, uma vegetação rasteira que tem, enfim, como que eu vou explicar para vocês? Não é como se, não é cacto, não, são plantas, né, específicas dessa região, todas rasteiras e elas se distinguem muito bem da floresta. Então, quando a gente vê, até no Google Maps, se alguém tiver interesse de colocar Carajás, os corpos ainda que a gente tem para abrir, N3, N2, N1, enfim, vocês vão ver que a vegetação ela se difere da vegetação da área de floresta. Então, vim para Carajás, né? Já mostrei para vocês como é Carajás, já falei como Carajás foi descoberto e a minha trajetória, né? Será que eu vim trabalhar na área ambiental? Será que eu vim trabalhar na área de gestão, né? Eu vim trabalhar na área de gestão. Então, eu formei em agrícola ambiental e até então não tinha trabalhado na área ambiental. E na Vale não foi diferente, eu vim trabalhar na área de gestão. Então, eu cheguei aqui para trabalhar na área corporativa de de implantação do VPS, que é o Sistema de Gestão Vale. Trabalhei nessa área poucos meses, porque depois surgiu uma oportunidade para eu ingressar na área operacional de gestão e qualidade aqui da mina de Carajás. Então, eu optei por ficar aqui na área operacional. Essa decisão envolve também questões pessoais. Eu fiquei porque se eu tivesse que continuar na área corporativa, eu precisaria me mudar para Vitória. E na época, o meu namorado, que era namorado na época, ele estava formando em Viçosa. Viçosa também dá muito casamento. Ele estava formando em Viçosa. E se eu fosse para Vitória, não ia ter campo de trabalho para ele. Já que em Carajás, no Pará, teria. Em Paraupebas é uma região agrícola, a gente tem pecuária, né? Tem agricultura. Então eu optei por ficar. Todo mundo me chamou de doida, porque falou que eu ia abandonar Vitória, que é uma cidade linda, uma delícia. Adoro Vitória. Para ficar no Pará, mas eu tomei essa decisão mais por conta dele. E foi uma decisão acertada, porque no fim deu tudo certo. E aqui também deu tudo certo. Então, eu trabalhei, né, nessa área de gestão e qualidade por 3 anos. E ao fim desses 3 anos, essa área de gestão e qualidade, ela deixou de existir. Quando ela deixou de existir, o meu gerente executivo sabia que eu tinha formação ambiental e falou: Fabiana, estou precisando de uma pessoa para cuidar dos relatórios anuais da área ambiental. Você tem formação na área, você não quer voltar para sua área de formação, que é ambiental? Aí eu falei: poxa, acho que aí tá uma oportunidade legal, né? Porque até então eu não tinha voltado, não tinha trabalhado, não tinha posto em prática, né, o meu conhecimento, né, da agrícola e ambiental. Voltei, então, aceitei o convite dele e voltei para a área ambiental. E estou na área ambiental até hoje.
porém com todos os conceitos e todos os aprendizados de gestão muito claros e muito úteis na minha cabeça. Então, tudo sempre é muito importante. Quando eu cheguei na área ambiental, eu fui trabalhar no controle ambiental aqui da operação de Carajás. Então, eu atendi as áreas operacionais para ajudá-los a fazer controle ambiental. Então, como eu vou destinar um efluente? Como eu trato esse efluente? Como que eu vou destinar o meu resíduo? Como que eu controlo a minha emissão de particulado? Então, eu dava todo esse apoio técnico para as áreas operacionais aqui de Carajás. E também cuidava das condicionantes ambientais. Eu acho que eu preciso acelerar um pouco, eu estou falando demais, né? Vai me avisando aqui pelo WhatsApp. Então, eu cuidava também das condicionantes ambientais, além do apoio às áreas operacionais. Eu ficava sob a minha gestão mais de 2.000 condicionantes ambientais. Fabiana, por que tudo isso? Porque nós somos um complexo, né? Como eu expliquei para vocês. Então, nós temos todas aquelas minas que eu mostrei, que cada uma tem uma licença. Porém, a gente não tem só licença de operação, né? Nós temos outorgas, nós temos autorizações relacionadas à espeleologia, à arqueologia. Então, nós temos tudo isso. Obrigada. Nós temos tudo isso também vinculado, né? Não é assim, eu tenho uma licença de operação, eu vou operar e eu posso, enfim, né? Fazer tudo. É engraçado, né? Agora. O pessoal pensa muito assim: eu licenciei uma área, eu tenho uma licença de operação, eu posso fazer tudo o que eu quiser dentro dessa área. Mas não é assim. Então é isso que a gente bate muito na tecla aqui o tempo todo e já mudou demais a mentalidade, as coisas já estão super diferentes, graças a Deus. Porque tudo que a gente licencia, eu vou falar um pouquinho mais na frente, eu estou até puxando o fio, a gente tem junto disso, um estudo ambiental. Nesse estudo, a gente tem uma caracterização do empreendimento, que a gente fala tudo que a gente vai fazer, o local que a gente vai fazer, manda coordenadas, onde que a gente vai destinar efluente, que vai fazer com resíduo, enfim, é tudo muito detalhado. E então nós temos N condicionantes que, quando o órgão ambiental emite essa licença, ele manda para a gente executar, e também temos as autorizações vinculadas, autorizações relacionadas à arqueologia, à espeleologia, à coleta de fauna, coleta de flora, outorgas, ofícios de anuência, que às vezes a gente pede alguma obra por fora dessa licença também, o órgão autoriza, enfim, então o total eram mais de 2.000 condicionantes. E também fiquei responsável por consolidar todos os relatórios anuais ambientais, né, de desempenho ambiental do complexo, que davam ao todo 6 livros, né, é muita coisa, e onde a gente reporta até hoje tudo que a gente faz ao longo do ano. Então, às vezes as pessoas falam, mas vocês fazem uma gestão ambiental, mas ninguém sabe, né? Como que funciona? Vocês controlam isso? É tudo muito controlado. A gente tem todos os dados, né? Tudo armazenado. A gente tem sistemas que fazem todos esses controles. E ao final do ano, tudo isso é consolidado e reportado ao órgão ambiental. Hoje, a gente não manda mais os livros físicos, né? Mas eram livros muito grandes. Hoje é tudo via digital e a gente tem uma plataforma online onde o órgão acessa também os monitoramentos, enfim. Eu ficava responsável por isso. Fiquei responsável por esses 3 itens, pelo atendimento às áreas, condicionantes e relatórios por 6 anos. Ao fim desses 6 anos, né, eu me mudei de área, né? Fui trabalhar na área de estudos ambientais. Aí eu vou mostrar só umas fotos aqui do meu trabalho e já vou entrar na área de estudos ambientais. Então, aqui a gente brinca, né, que a mina é o mundo dos gigantes. Esses são os caminhões fora de estrada. Então, quando eu cheguei, eu ficava abismada. Até hoje, quando eu vou à mina, né, que passo na caminhonete, os caminhões do lado, é um mundo de gigantes. A gente fica encantado. Aqui a foto, né, na oficina centralizada aqui em Carajás, nos meus primeiros dias de Vale. Aqui do nosso trabalho mais técnico, né? Então, indo para a área fazer coleta, né, de água, para fazer análise de ecotoxicidade. Então, a gente entra na mata, né? Anda por trilhas longas,
Andar na mata não é simples, é bem complexo. E nós vamos aos cursos d'água, né, para fazer as coletas. Aqui também foi outra coleta, que numa área bem bonita, a gente tem uma cachoeira, que são todos meus colegas de trabalho, aqui é a Juliana, aqui é o André, ali a Kátia da Aplísia, que ela também fez serviço conosco de ecotoxicidade. E aqui a gente visitando a obra de um vertedouro de uma barragem que estava em obra, que a gente também faz vistoria nessas obras para verificar como está o controle ambiental, a gestão ambiental. Aqui com as minhas colegas de trabalho, que eu nem chamo mais de colegas, são grandes amigas. Então, depois, né, do controle ambiental, com as atribuições que eu expliquei para vocês, eu vim para a área de estudos ambientais, foi uma outra grande oportunidade que eu almejava muito, que é para trabalhar com o licenciamento ambiental, né, que é uma área também muito importante na empresa. E hoje, qual é a minha atribuição, né? Então, eu cuido, né, dos relatórios, né, técnicos, dos estudos ambientais, para a gente poder licenciar, né, seja novos projetos, sejam ampliações. Eu até anotei aqui para eu não esquecer. Modificação de instalações, né, de instalações já existentes. Então, tudo que a gente vai fazer de diferente aqui no complexo, a gente precisa licenciar de alguma forma. Pode ser não necessariamente que seja uma licença ambiental, pode ser uma anuência, seja por meio de um ofício autorizativo, de uma autorização, enfim. Mas tudo é super controlado. Pelo menos aqui em Carajás, né? Eu moro aqui no núcleo, e aqui nós temos a Floresta Nacional de Carajás. Nós temos uma unidade de conservação grande aqui, o mosaico, um mosaico de unidades de conservação, são 6 unidades. E a mina a qual eu trabalho está localizada dentro da Floresta Nacional de Carajás. E o ICMBio, ele está aqui conosco. A gente brinca que ele é nosso vizinho, né? O pessoal está aqui no núcleo conosco. Eles vistoriam a mina sem qualquer aviso, eles têm trânsito livre por toda a mina a todo momento. Então, a gente tem esse diálogo, né, com eles estão muito próximos e vistoriando a gente o tempo todo. Então, qualquer coisa de diferente que a gente faça, seja a construção de um prédio dentro da usina que já existe, a gente comunica a eles, manda o relatório técnico com toda a descrição da obra, o que vai alterar, os impactos possíveis, os controles, para que eles autorizem que essa obra seja feita. Então, a gente tem todo esse controle aqui. Aí, Fabiana, mas como vocês conseguem controlar se é tão grande? Foi todo um processo de conscientização da equipe, isso veio do diretor da empresa. Nós temos hoje muito bem estruturado, uma gestão de mudança, então qualquer mudança tem que ser gerida, tem que ser comunicada. Temos um sistema que controla isso também, né? As pessoas vão no sistema, cadastram o que desejam fazer, e aí nós recebemos para essa avaliação, então é tudo muito padronizado, né? Posso dizer, voltando lá para a gestão, né? Como tudo que a gente fez, né, deu resultado, a gente padronizou. E hoje segue dessa forma. E os órgãos ambientais, né, que a gente trabalha aqui no norte, tá, gente? Eu vou falar específico do norte, que é onde eu trabalho, onde eu tenho contato. Que a gente trabalha hoje é o IBAMA, o ICMBio, as SEMAS do Pará, as prefeituras das regiões aqui dos nossos projetos. Que a gente também tem projeto em Canaã dos Carajás, que é o S11D, não sei se vocês já ouviram falar. Aí nós temos os projetos aqui em Carajás, né, que é a prefeitura de Paraupebas. E nós temos projeto em Curionópolis, que é o projeto Serra Leste, ele fica bem próximo de Serra Pelada, e a gente também trabalha lá com a prefeitura de Curionópolis. Ok, agora eu vou falar um pouquinho da parte técnica do que eu faço hoje. É só um overview, mas quem tiver dúvida, manda no chat e ao final a Cristina me passa, tá? Então, como que funciona, né, esses estudos, quais são as etapas, né, dos estudos e tudo mais. Então, primeiro a gente faz uma avaliação prévia, né, que é a análise socioambiental das alternativas do projeto. Então, junto com a engenharia, quando eles mandam essa demanda de licenciamento, a gente recebe e avalia
será que essa área é a melhor área para se instalar? Essa área não tem uma espécie endêmica que vai prejudicar o projeto, né? Prejudicar o projeto, digo assim, a gente não pode levar mais tempo, né, para obter uma anuência. Por quê? Porque a gente tem um endemismo ali, a gente tem que procurar essa espécie em outra região para poder compensar, porque não é dessa forma, a gente não entra simplesmente na área, né? Então, a gente avalia junto com a equipe. Então, nós damos preferência a áreas já antropizadas, áreas que não têm vegetação nativa, que não tem curso d'água próximo. Então, enfim, né? Toda essa avaliação prévia é feita junto com a equipe de engenharia para poder startar um novo projeto. Depois dessa primeira avaliação, né? Então, a engenharia define um projeto conceitual, né, Fabiana? Então, vamos fazer dessa forma, esse é o projeto conceitual. Vamos entrar com pedido de LP. Então, a gente tem a área já que vai ser afetada, né, pelo projeto, que eles já têm um esboço. Aí a gente começa os estudos, né, que para licença prévia é um EIA-RIMA ou um RCA. Se tiver vegetação, né, que geralmente na nossa região tem, quando é um projeto maior, então a gente faz o inventário florestal, seja no IBAMA ou no ICMBio. O ICMBio, ele tem que dar autorização, ele anui tudo que é solicitado para que o IBAMA possa dar a anuência final. Então, o IBAMA pergunta, ICMBio, você está de acordo? Você quer condicionar algo? O ICMBio reporta para o IBAMA e aí nós recebemos essa autorização. Relatórios de solicitação de outorga, e aqui tem outras coisas também que não coloquei, né? Mas tem também as autorizações para estudo arqueológico, espeleológico, de fauna, de flora, né? São outras coisas que entram aqui também. Depois da LP, né? Concluída, vamos supor, fizemos o EIA, o estudo, obtivemos a LP, vamos solicitar a LI, porque a LP só aprovou a viabilidade do projeto, né? Ok, o órgão ambiental diz, ok, o seu projeto é viável, ambientalmente falando, né? Vamos agora para a fase de LI. Então, a gente faz um RCA, ou um PCA, ou um PBA, ou um PGA. Eu estou falando siglas aqui, não estou dizendo o que é, gente. RCA é o relatório de controle ambiental, que ele é mais detalhado. Em alguns licenciamentos, se o projeto não é tão extenso, a gente consegue substituir o EIA-RIMA por um RCA, dependendo do que o órgão entende, né? Isso tudo é conversado com o órgão ambiental. E aí a gente tem o PCA, que é o Plano de Controle Ambiental, o PBA, o Plano Básico Ambiental, e o IBAMA, o ano passado, mandou um ofício, ele atualizou a normativa dele, que agora não chamaremos mais PCA nem PBA, será PGA, que é o Plano de Gestão Ambiental. Então, acredito que essas nomenclaturas PCA e PBA, elas possam deixar de existir aí num curto prazo. E o relatório de cumprimento das condicionantes para eu poder encerrar a minha LI, finalizei minha obra, né? Quero encerrar minha LI, pedir a minha LO, eu tenho que mandar o relatório de cumprimento de condicionantes. Na LO, a gente tem também, né, o relatório de cumprimento de condicionantes da LI, um é vinculado ao outro, e o relatório ambiental anual. Lembra que eu falei para vocês que eu cuidava disso, que a gente controla tudo o que faz na operação ao longo do ano, e ao fim do ano a gente reporta isso para o órgão ambiental? Que é o RADA, o relatório anual de desempenho ambiental, e nas SEMAS eles chamam de RIA, que é o relatório de informação ambiental anual. Aí vou falar rapidinho dessas fases, o que contempla cada estudo. Quem tiver dúvida aí manda no chat, é uma pincelada bem rápida mesmo. Então, essa análise socioambiental ela é feita, né, junto à engenharia, para avaliação prévia dos projetos, como eu expliquei para vocês. Um EIA-RIMA, né? O que contempla um EIA-RIMA? Então, a gente tem uma introdução básica do projeto, o objetivo, né, daquele projeto, a justificativa, por que eu quero desenvolver ele, os requisitos legais que eu vou precisar atender, né, e as normas técnicas, alternativa locacional e tecnológica, isso é super importante. Lógico, para uma cava, a gente não tem alternativa locacional para uma cava, porque eu tenho aquele lugar, o minério está ali, eu tenho que lavrar aquela região. Lógico, eu tenho restrições de cavidades, eu tenho restrições arqueológicas que eu mudo o contorno da minha cava, mas eu não posso mudar a área que eu vou lavrar, tem que ser ali. Eu posso restringir, né? Posso e devo e restringo.
Alternativa tecnológica, Fabiana, o que é isso? Por exemplo, que a gente tem no S11D, é uma mineração, né? Fala seco, mas é a umidade natural, é o minério, é a umidade natural, nós não utilizamos água. Isso é um avanço tecnológico, é uma alternativa tecnológica. A caracterização do empreendimento, lembra que eu falei no início também, que às vezes a pessoa, licenciei essa área, eu posso fazer tudo o que eu quiser dentro dessa área. Não é bem assim, né? Quando eu mando a caracterização do empreendimento, eu vou destrinchar tudo que eu vou fazer ali naquele local, o meu projeto, né? Tudo que vai ter, que vai contemplar. Então, essa caracterização, ela é super importante. A definição da área de estudo, qual a área de estudo que eu vou ter, né, no meu projeto, no meu estudo, ficou estudo, para que eu garanta, né, que eu estou controlando todos os impactos ali daquela região. Então, tem que ter essa definição da área de estudo, que é onde a gente vai fazer, né, os estudos de fauna, de flora, recursos hídricos e tudo mais, para entrar depois no EIA-RIMA. O diagnóstico ambiental regional e local do meio físico e biótico, então eu tenho que fazer esse diagnóstico, né, da área que eu vou implantar o projeto. Por exemplo, se eu vou implantar o projeto, vamos supor que é uma nova mina, né? Eu preciso fazer um diagnóstico daquela área e eu preciso saber, né? Qual é a bacia hidrográfica da região, os cursos d'água que cortam aquela região, qual é o clima daquela região, os períodos que mais chovem, que a gente tem seca, umidade, enfim, tudo. A gente vai estudar tudo daquela região. Meio socioeconômico também, a gente estuda tudo, indicadores socioeconômicos, desenvolvimento municipal, a parte de DH, todos os indicadores também são estudados. Análise ambiental integrada, então a gente procura integrar os processos. Então, por exemplo, eu vou fazer uma análise ambiental de ruído integrada com uma análise de fauna na minha região. Será que o ruído na minha região ele afeta a minha fauna naquela região? Então, a gente faz essa análise integrada. O prognóstico, que seria o estudo do local com e sem o projeto, né? A avaliação dos impactos ambientais, então a gente faz todo o levantamento dos impactos ambientais daquela região. E com base nesse levantamento de impactos, né, a gente vai prever quais os programas ambientais nós temos que ter para que esses impactos não ocorram, né? A gente já previne. Então, aí os programas ambientais, eles são estabelecidos com base nesse levantamento de impactos ambientais. Então, essa fase também, enfim, estou falando que tudo é importante, realmente, mas é muito importante para que eu garanta, né, uma boa qualidade do meu controle ambiental. Eu tenho que definir os programas corretamente, de acordo com o impacto que eu levantei. Se eu levanto o impacto errado, eu vou ter programa errado, eu não vou controlar o meu impacto da forma correta, né? Eu posso esquecer impacto ou pensar dele numa magnitude diferente, então isso é bem relevante, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. A análise de risco, né? A gente faz análise de risco em todos os projetos que a gente tem, que é a questão de plano de emergência, né? Questão de cuidados com produtos químicos, atendimento à emergência, treinamentos das equipes, controles, né, na região dos postos de abastecimento e tudo mais. E, por fim, a conclusão, né, se o projeto ele é indicado ou não, se os impactos são relevantes, se não são. A fase de LI, né, então o RCA, PCA, PBA ou PGA, seja qual for o nome, né, é essa estrutura, a introdução também do projeto, o objetivo, a legislação e os requisitos, o escopo e a justificativa, né, daquele projeto, a abrangência, então, qual a área que aquele estudo ele vai abranger. Então, se eu for fazer um estudo na mina de N4E, então ele vai abranger a mina de N4E. Ah, mas entra a usina? Entra a usina. Então, a gente tem que contemplar também a área da usina. Tem que tomar esse cuidado. Atividades a serem desenvolvidas e a metodologia aplicada, que são os programas ambientais. Lá no EIA, a gente faz uma proposição de programa de uma forma resumida, uma forma sucinta. Quando a gente vem já para o PGA, a gente tem que detalhar isso na minúcia, porque é isso que vai garantir a minha gestão ambiental, como eu estava explicando para vocês lá. O cronograma de implantação de cada programa, então, para cada programa a gente tem um cronograma do que vai ser feito ao longo dos anos previstos e a conclusão. Aí, quando a gente termina, né,
recebemos a licença, estamos implantando, tem condicionantes ambientais, né? A gente faz o relatório de atendimento de condicionantes ambientais com todas as evidências de atendimento, sejam elas fotográficas, sistemas, planilhas, enfim, o que for necessário. Ok, terminamos de implantar nosso projeto, nossa área já está, eu construí um prédio, o prédio já está construído, já está de pé. Posso ocupar? Não, não posso ocupar. Eu preciso da minha licença de operação. Só depois da licença de operação que eu posso fazer isso. Então, a gente solicita a licença de operação. E a gente tem, né, de novo, como é vinculado ali o relatório de cumprimento das condicionantes da LI, para a gente poder obter a LO. E os relatórios anuais. Então, eu tenho que prestar conta para o órgão ambiental anualmente como está a minha gestão ambiental. Então, além do atendimento das minhas condicionantes, que geralmente a gente encaminha anualmente, o órgão geralmente coloca prazo para condicionante. Mandarem 1 ano, mandarem ao longo de 2 anos, ou monitoramento bimestral, enfim. O que ele não coloca prazo, né, a gente manda no RADA e no RIA. Então, tudo que é feito, como que a gente faz o RADA e o RIA? A gente pega aquele programa ambiental do PGA que foi estabelecido, lá tem toda a estrutura do que tem que ser feito, né? Tudo descrito. Então, a gente vai etapa por etapa. Então, eu vou na introdução, nos objetivos, avalio, o objetivo do programa está sendo cumprido? A metodologia, eu falei que eu iria fazer a coleta a cada 15 dias pelo método XYZ. Isso está sendo feito? Então, eu vou prestar conta de tudo no detalhe, conforme eu previ lá no PGA. Então, o RADA, ele tem que ter como esqueleto o PGA com as evidências de execução. Não sei se ficou claro. Ok, gente. Então, espero que eu tenha atendido as expectativas, né? Vocês vão deixar aberto para perguntas. Eu vou passar uma mensagem final, que é o que eu acho muito importante. Eu quero que vocês levem para a vida também, e para a gente poder finalizar. Eu preciso confirmar se vocês vão ouvir o áudio da minha tela, me avisem. Tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, né? Não sei se eu estou encerrando o evento, acredito que eu deva ser a última. Ao longo da minha trajetória, né, seja na faculdade, seja nos trabalhos, eu sempre fiz tudo com muito afinco. E eu estava vendo o Thiago falando sobre empreendedorismo, né? O empreendedorismo você usa onde você for. Se você for fazer um mestrado, você tem que ter aquilo como se fosse o seu negócio, e é realmente, né? Você tem que ter o que a gente chama aqui de sentimento de dono. E esse sentimento de dono que vai te levar longe, porque você vai fazer as coisas da forma correta, você vai ser ético, você vai buscar, né? Tudo o que você faz, fazer bem feito. Isso que é muito importante, assim, que a gente vê muito no mercado de trabalho. As pessoas às vezes estão ali por estar monótona, se pede, faz, se não pede, não faz. E as pessoas que se destacam? As pessoas que se destacam, elas procuram, elas vão à frente, elas têm iniciativa, elas não ficam esperando, né? Então, é esse desejo de vencer. É isso que eu queria muito passar para vocês, né? Incentivar vocês a terem isso. Isso é muito importante. É difícil achar pessoas que têm isso aflorado e faz muita diferença. Estava conversando com a minha gestora sobre isso ontem. A gente tem um trabalho na nossa equipe de desenvolvimento de liderança. Só que a liderança ela é uma coisa nata da pessoa, né? A gente pode desenvolver a liderança? Sim, a gente pode
desenvolver. Mas tem pessoas que a gente tenta desenvolver, mas ela está lá calma, passiva, né? Agora, se você corre atrás com afinco, você persevera, né? Dificilmente você não vai ter sucesso na vida. Muito dificilmente, porque todo mundo está vendo. Às vezes a gente acha que ninguém está vendo, mas nós estamos sendo vistos o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, pelos colegas de trabalho, né? Pelos familiares, as pessoas veem a sua iniciativa, as pessoas têm vontade, né, de conversar com você, de querer extrair alguma coisa positiva. Então, isso é muito importante. Queria trazer essa mensagem de motivação, né? Hoje eu estou completando 10 anos de Vale, graças a Deus, olha que presente, dando a palestra para vocês, completando 10 anos de Vale. Retornei ontem de licença maternidade, minha bebezinha vai completar 7 meses, daqui uma semana, e hoje estou completando 10 anos de Vale. Aí vocês perguntam, Fabiana, você acha que você venceu? Você conquistou tudo o que você queria? Olha, hoje eu tenho a minha independência financeira que eu tanto busquei. Eu tenho uma vida que eu considero boa, que eu amo viajar. Então, eu e meu marido, a gente viaja muito. Agora espero levar a Maria Vitória também. Esperar essa pandemia acabar, né? E nós estamos confortáveis, graças a Deus, mas não acomodados. A gente está sempre buscando evoluir, sempre o melhor, né? E minha grande conquista é essa, né? A minha família, meu marido formou em agronomia na UFV também. Viçosa dá muito casamento. Minha cunhada conheceu meu cunhado em Viçosa, minha sogra conheceu meu sogro em Viçosa e eu e meu marido nos conhecemos em Viçosa. E essa menina sorridente é a Maria Vitória, que vai fazer 7 meses na próxima semana. E eu tenho esse novo desafio na minha vida, que é trabalhar e ser mãe. Não é fácil. Não é fácil. Eu estava acostumada a trabalhar até 7, 8 horas da noite, 9, virar se fosse preciso. Agora eu tenho uma pequena que depende dos meus cuidados. E sou só eu e meu marido sozinhos aqui no Pará, então a gente tem que dar conta de tudo. Gente, é isso, muito obrigada. Aqui está o meu nome, meu contato, meu e-mail, se vocês precisarem. Eu podia ter posto o Instagram, não pus, é Fabi Sarracini, tudo junto. Quem quiser conectar lá também, o LinkedIn é Fabiana Sarracini. Muito obrigada. Espero que tenha atendido as expectativas. Se quiserem fazer perguntas, eu estou à disposição.